Leitura Bíblica 19 de outubro. Isaías capítulo 5, versículos 1 ao 30. A parábola da vinha má. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou nas vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais me podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Ais contra os perversos. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade, muitas casas ficaram desertas, até as grandes e belas sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homem cheio de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes. Porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto e o seu ruído de quem nesse meio folgava. Então a gente se abate e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros passarão lá, como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado, como com tirantes de carro, e dizem: apresse-se, Deus leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os que por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Pelo que como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isso não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes, ele assobiará para que venham das extremidades da terra e venham apressadamente. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém tosqueneja nem dorme, não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem ser das pederneira.
e as rodas dos seus carros em redemoinho. O seu rugido é como o do leão, rugem como filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa e a levam, e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens.